Hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente, mas bem especial aqui no canal. Hoje é meu aniversário, dia 23 de novembro. Eu estou fazendo 25 anos de idade e eu tenho um recado para um inscrito, que na verdade é um recado para todos vocês. Recentemente eu recebi uma mensagem no Instagram que me lembrou de muita coisa. Um garoto de 16 anos me mandou uma mensagem dizendo o quanto ele gostava do canal, mas principalmente o quanto ele amava o cinema e o quanto ele queria fazer cinema e o quão preocupado ele estava porque ele acha que não vai rolar, já que os pais dele não apoiam muito, ele não tem tantas condições financeiras, ele vem de uma família humilde, ele não está morando em uma das cidades centrais do cinema no Brasil, que seria São Paulo, Rio de Janeiro. Muitas pessoas acabam viajando para essas cidades porque é onde tem uma concentração maior de cursos, de produtoras, enfim. Então ele não vê muita perspectiva em como realizar o sonho dele. Ele estava muito preocupado e foi mais um desabafo dele, na verdade. Ele nem me pediu muitas dicas, ele só desabafou. E eu decidi fazer esse vídeo como uma resposta para você, João. Mas não só para você, como para todos os inscritos do canal, porque eu já recebi mensagens como essas diversas vezes, e essa de alguma forma me tocou porque me lembrou de quando eu tinha 16 anos, quando eu era ator. Eu queria muito ser ator, era a única coisa que eu queria fazer da minha vida, e eu fui ver uma peça e fiquei completamente apaixonado por um dos atores. Eu falei, esse cara é incrível, se eu conseguir atuar igual esse cara, eu vou estar feliz. E eu mandei uma mensagem para ele no Facebook, dizendo praticamente as mesmas coisas, o quanto eu gostava de atuação, o quanto eu queria atuar, o quanto eu era apaixonado por atores e atrizes, eu queria fazer peças e filmes. Minha mãe sempre me apoiou, mas mesmo assim é muito difícil querer ser ator ou artista no Brasil e você não consegue ver uma perspectiva. E ele me respondeu. Ele me respondeu com uma mensagem muito carinhosa, muito boa de se ouvir com 16 anos. Fez meu dia, fez meu ano quando ele me respondeu. Obviamente eu não segui tudo que ele falou, porque cada um tem a sua vida, cada um tem sua experiência. Mas de alguma forma aquela mensagem continua comigo, mesmo hoje eu fazendo vídeos pro YouTube e fazendo esse vídeo para vocês, para falar um pouco sobre isso. Então eu queria refletir um pouco sobre essa necessidade de fazer filmes, essa necessidade de contar histórias. Eu acho que desde que eu criei esse canal e comecei a compartilhar com vocês esse desejo, eu recebi muitas mensagens de pessoas com o mesmo desejo, com a mesma vontade de contar histórias. Então a gente vai bater um papo sobre isso aqui, eu vou dar minha opinião, um pouco de conselho para esse garoto aí de 16 anos. É uma mensagem de alguém que está em completa crise existencial do que fazer. E eu acho que isso é comum nessa idade. Eu particularmente estava assim com 16 anos e eu tenho uma novidade para você, João. Isso não vai mudar. Eu tenho 25 agora, continuo com as mesmas questões. Eu tenho amigos com 35, 40 que têm os mesmos sonhos e continuam com essas questões. O fato é que a gente, como pessoas apaixonadas pelo cinema, queremos contar histórias. E pode te parecer difícil tomar uma decisão tão cedo, afinal de contas a gente vive em um sistema educacional que a gente é forçado a fazer escolhas. Dependendo das nossas condições financeiras, a gente precisa tomá-las muito mais cedo do que outras pessoas, então é importante ponderar tudo isso. O que eu posso te dizer é que, como você ainda está no primeiro ano do ensino médio, você tem tempo para exercitar algumas coisas que vão te ajudar a descobrir se você quer ou não fazer cinema como uma faculdade ou mudar de cidade, de estado para poder seguir esse sonho. A primeira coisa é que para se fazer cinema você tem que ter boas histórias em mãos. Então, o primeiro passo que você podia dar é começar a escrever as suas histórias. Para fazer isso, você precisa só do papel e caneta ou de um computador, enfim, onde você se sentir mais confortável para escrever. E escreva muitas e muitas histórias. Reescreva essas histórias, passe tempo com elas. Isso pode ser para qualquer pessoa. Antes de tomar uma decisão muito potente como mudar de cidade, pagar um curso caro, porque os cursos de cinema são muito caros, você precisa escrever. Muitas pessoas fazem esses movimentos, mudam de cidade, mas acabam não conseguindo escrever suas histórias ou aprender coisas que a gente pode se esforçar no dia a dia. Então essa é a primeira dica que eu vou te dar. Escreva as suas histórias. Leia livros, muitos livros, ficções, veja muitos filmes, entenda como as histórias são escritas, analise essas histórias, faça tudo isso durante todos os dias da sua vida. Se você quer fazer filmes, comece por aí, contando histórias, analisando essas histórias,
vendo muitos filmes, lendo muitos livros. Os nossos sonhos, eles são muito grandes. A gente quer fazer cinema. Fazer cinema é uma coisa extremamente difícil em qualquer canto do mundo. Para vocês terem uma ideia, eu assisti um documentário do Orson Welles chamado Eles Vão Me Amar Quando Eu Morrer, se eu não me engano esse é o nome. E é um filme, um documentário sobre o último filme do diretor que ele nunca conseguiu finalizar. Muito disso porque ele nunca conseguiu financiamento para terminar esse filme. Vocês conseguem imaginar o Orson Welles, o cara que dirigiu Cidadão Kane, não conseguir financiamento para os seus filmes? Como ele mesmo diz nesse documentário, nós somos pessoas malucas, porque nós somos apaixonados e aficionados por uma arte muito difícil de se fazer. Uma arte que precisa de muito dinheiro. Mas eu acho que ao mesmo tempo a gente não consegue se desvencilhar disso. Você pode até fazer o teste, você pode tentar seguir uma carreira um pouco mais centrada, uma carreira que você tenha um salário garantido e tudo mais. Mas se você é realmente apaixonado por contar histórias, isso não vai ser um problema. Até porque pra gente contar histórias a gente precisa viver. E pra gente poder viver a gente tem que se aventurar em diferentes coisas. Então não pense que fazer um curso de cinema vai te garantir fazer filmes. Nada no mundo pode te garantir que você vai fazer filmes. Você pode ser uma pessoa milionária, mas se você não tiver boas histórias, você só vai gastar o seu dinheiro. Então, tenha calma em relação a isso. Escreva suas próprias histórias, crie um canal no YouTube e comece a analisar filmes, comece a praticar essa contação de histórias. Isso vai ajudar bastante. Outro ponto que eu queria tocar é que eu conheço muita gente que continua sendo apaixonada por cinema mesmo não tendo escolhido o cinema como uma carreira e que agora quer fazer cinema. O produtor do meu primeiro curta é uma pessoa que veio lá de Manaus, onde ele tinha sua família, condição. Ele se preparou, se planejou para vir para São Paulo para trabalhar nisso e ele tá batalhando muito para conseguir, ainda não tá inserido no mercado, mas é uma pessoa extremamente apaixonada pelo cinema e continua buscando e tá se inserindo em todos os projetos possíveis. É incrível você pensar que uma pessoa com 35 anos continua seguindo seus sonhos depois de ter construído toda uma vida. Tem um dos apoiadores do canal que também é assim, que seguiu uma outra carreira e que hoje já tem os seus projetos, ele quer fazer filmes, está sempre pesquisando como fazer filmes com orçamentos baixos, conhecidos dele, familiares dele seguiram o cinema e já conquistaram algumas coisas. Então é sempre um processo fazer cinema. Cada um tem a sua história e não existe uma escada para se fazer cinema. Não existe uma história assim, você vai entrar nessa faculdade e você vai conseguir fazer esse filme. Isso não é uma realidade, nem lá fora. Então experimente outras coisas. Eu particularmente queria só ser ator, parei, porque era uma carreira muito difícil e fui tentar fazer outras coisas, como publicidade, vendas. Só que eu não consegui ser feliz naquilo e senti uma vontade absurda de voltar a contar histórias. E eu tô conseguindo trabalhar com o que eu gosto, falando sobre cinema, através da internet. Uma coisa que não tem tanta relação com o cinema, aparentemente, sabe? Então, é bom pesquisar esse tipo de coisa, é bom tentar outras coisas. Experimente coisas que aparentemente você acha que não vai gostar, e aí você vai ter certeza do que você realmente gosta. Então, fique tranquilo em relação a isso. Outra dica é, você precisa entender se você romantiza a ideia de ser um cineasta, ou se você realmente quer contar histórias. Se você realmente quer contar histórias, você pode exercitar isso de diferentes formas todo dia. Além de você escrever suas próprias histórias, você pode exercitar o poder de contar histórias de outras formas, apresentando trabalhos ou falando com outras pessoas, fazendo serviços sociais, conversando, olhando, observando. Tudo isso vai te transformar em um melhor contador de histórias. Então fazer cinema é se exercitar o tempo inteiro. Se você tem um celular, começa a filmar situações, começa a colocar as coisas em frames, começa a contar pequenas histórias todos os dias. Isso tudo vai te ajudar a exercitar o contador de histórias dentro de você. E não é sempre num telão que você vai encontrar a satisfação de compartilhar as coisas. Eu pessoalmente achava que só ia achar uma sensação maravilhosa quando eu tivesse o meu filme passando no cinema. Mas a realidade é que muitos diretores nacionais só conseguem passar os seus filmes em festivais, onde 2.000 pessoas assistem. Na maior parte das vezes, outros realizadores, não é o público que assiste. Então eu sinto uma sensação muito boa quando eu posto cada um dos vídeos aqui.
os vídeos que já foram vistos por mais de 100 mil pessoas. São vídeos que me dão muita alegria. Vídeos com 3 mil, 5 mil, 1000 visualizações, 100 visualizações quando os vídeos começaram a ser feitos. Contadores de histórias precisam do público. Então, encontre o seu público. Você pode encontrar ele na internet. Não precisa esperar a vida inteira só para fazer um filme e aí ter a chance de encontrar o público e contar histórias. E a última dica que eu quero te dar, uma dica que eu daria pra mim mesmo quando eu tinha 16 anos e sentia que aquilo era a única coisa que eu queria fazer. Se você tem a necessidade de ser um artista, de trabalhar com arte, para você ser um cineasta, para você ser um diretor, é importante você saber escrever boas histórias, gravar, editar, direção de arte, direção de fotografia, som. Você precisa saber fazer todas essas coisas. Às vezes você vai se encontrar em uma outra área dentro do cinema. Você pode ser um excelente produtor executivo. Você pode trabalhar com muitas coisas diferentes. E a internet está aí também para provar que as coisas mudam muito rápido. Então, não se desespere. Tente viver a sua vida de uma forma plena. Respeite as pessoas que você ama. Ajude as pessoas que você ama. Às vezes a gente não pode realizar todos os sonhos no tempo que a gente quer. Mas eu conheço muitas pessoas, algumas das quais eu citei aqui nesse vídeo, que provam que às vezes a gente precisa dar uma volta maior para chegar nos nossos objetivos e tá tudo bem. As experiências de vida ajudam essas pessoas a contar histórias muito potentes. Viaje, leia, estude, ajude as pessoas que você ama, trabalhe, entenda o que é trabalhar. Para você contar a história de um cara que lava pratos, talvez seja interessante você saber qual sensação é essa. Então, não se preocupe. Se você tem a necessidade de contar histórias, você vai achar as formas de contá-las. Seja numa tela de cinema ou numa tela de celular. Não faz muita diferença hoje em dia. O que importa é você ser honesto com você mesmo. Eu acho que eu tô respondendo isso pra você hoje porque eu preciso ouvir isso todo dia também. É difícil, mas o que não é difícil nessa vida? Eu espero de coração que você goste desse vídeo. Não só você, como todos os inscritos desse canal. Obrigado por acompanhar todos os vídeos que eu venho postando. E tamo junto. Vamos aí fazer nossos filmes, fazer nossas histórias e posta na internet. Não espera muito. Faz as coisas que estão ao seu alcance. As coisas que estão ao nosso alcance é o que mais importa. Então conte suas histórias, escreva suas histórias, poste no YouTube e se você criar um canal, manda pra mim, tá bom? Todo mundo que quer contar histórias, se você tiver um canal, se você quiser contar histórias, manda pra mim que eu vou achar alguma forma de divulgar isso e de mostrar pra mais pessoas e a gente vai se ajudando dessa forma, tá bom? Então é isso, pessoal. Feliz aniversário pra mim. Fiz esse vídeo aí pra ver vários comentários, tô brincando. E é isso.